Boa noite a todos. Então nós vamos dividir novamente com vocês mais uma mensagem que nos chegou nos nossos dias de estudos da mediunidade. Essa é uma psicografia, é uma mensagem escrita, recebida então aqui no lar no dia 29/7/2021. Então esta aqui veio através da médium Cristiane, pelo Espírito Paulo. E a mensagem diz: que toda tua dor se transforme em amor. Tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Não se puna e não julgue. Todo recomeço é válido e é o primeiro passo para a purificação e regeneração. Um anjo emanando dos céus recita: ame como Deus em sua infinita sabedoria ama. Perdoe sem ressentimentos. Viva o hoje da melhor maneira possível. Sirva a todos sem distinção. Deus não escolhe. Ele nos envolve e nos ama em todo o seu coração. Paulo. Então, continuando nossa sequência de estudos, meia hora do Evangelho, meia hora do livro Céu e Inferno, nós paramos nas questões agora envolvendo o estudo sobre suicídio e a loucura. Então, nós estamos agora no parágrafo do número 15, no segundo parágrafo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio, e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Então nós, a partir do momento que temos a ciência de que a vida não se encerra com a morte, nós temos um compromisso maior, né, com o que nós estamos vivendo nessa atual existência. Então, se fosse pelos ensinamentos puramente materialistas, nós não teríamos esse acalento, né, de saber que a vida continua, e é por isso que talvez muitas pessoas escolham o suicídio, porque elas acreditam que vão estar abreviando um sofrimento, né? Porque a partir do momento que não acreditam no futuro após a morte, elas acham que vão estar abreviando, né? E é isso o maior engano, que quando elas partem para o mundo espiritual, elas se dão conta do erro que cometeram. Porque seus problemas, digamos assim, que elas estavam enfrentando aqui, não vão ter nem comparação com o que as espera nas esferas negativas dos umbrais para onde vão as pessoas que cometem o suicídio, né? Então ela achando que ia resolver um problema, criou um bem maior ainda, e que vai atrasar o seu progresso espiritual por centenas de anos, muitas vezes. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado, também positivo, e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não é menos terrível, e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura
na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz, e mais resignado na terra, a certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê, em se matando, ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo, aos objetos de suas afeições, que esperava ali reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio, igualmente o número de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Então, a partir do momento em que você toma conhecimento desse fato, você vai enxergar então a vida, começar a enxergar do ângulo espiritual, né? É aquilo que nós devemos exercitar a cada dia, né? Nós não podemos mais enxergar ela da ótica materialista, né? Nós devemos saber que estamos aqui de passagem, ninguém sabe o exato momento do retorno, né? Pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a meia hora, 1 hora, 1 ano, 10 anos, né? Mas que retornaremos ao mundo espiritual, cada um de nós. Ninguém vai continuar aqui indefinidamente, né? É a coisa mais certa que cada um de nós tem na vida, é que retornaremos ao plano espiritual. Então, não jamais sendo dessa forma, através do suicídio, né, nós já estaremos numa grande vantagem comparado aos que cometem esse ato. E como nós vimos na questão anterior, nas questões anteriores, a gravidade desse ato varia de acordo com a consequência em que ele é cometido, né? Todo o ato de suicídio é grave, mas ele varia de acordo com a consciência, né? E o tempo de permanência nesses locais negativos também vai variar, não é igual a todos. Questionado, nós já fomos também sobre as pessoas que perdem entes queridos, né? E esse sofrimento é tão forte, tão grande, que muitas vezes elas chegam a pensar e nos perguntam se cometerem o suicídio vão se reencontrar com seus entes queridos, né? E como está respondendo aqui nessa questão, nessa abordagem, muito pelo contrário, né? A pessoa achando que vai abreviar a sua existência, vai se encontrar com os entes queridos que partiram para o outro lado, ela vai criar uma barreira de centenas de anos de atraso. Então ela vai para uma dimensão em acordo com o negativo que ela cometeu, do ato negativo que ela cometeu. Enquanto que seus outros parentes possivelmente estejam em locais de vibração mais positiva, ela vai ser afastada então desse convívio. Então, se ela continuasse a sua existência seguindo em frente, né, vivendo o que é para ser vivido, aprendendo o que é para ser aprendido, seguramente, quando retornar, a possibilidade de reencontrar seus entes queridos seria bem maior, né? Mas cometendo um ato nesse sentido, ela vai se afastar muito, possivelmente, de uma maneira que vai atrasar em muitos anos esse encontro, né, na pátria espiritual. Se mesmo
pessoas que não cometeram suicídio, que vivem numa mesma família aqui na Terra, ao voltar para o mundo espiritual, podem habitar colônias diferentes de acordo com sua vibração. Imagine então as pessoas que cometem um suicídio, né? Vão estar mais afastadas ainda por causa desse ato, numa condição de sofrimento, enquanto seu ente querido pode estar também sofrendo em uma colônia, não vai estar feliz sabendo que ela cometeu esse ato, né? Lembrando que as perguntas podem ser feitas a qualquer momento, né? Independente do assunto abordado, alguma outra dúvida, ou até mesmo da questão que a gente está tratando. Tem pessoas que passam boa parte da vida ameaçando de se suicidar, né? E daí ninguém acredita até que a pessoa vai lá e faz. É sempre bom ficar de olho, né, por que a pessoa está sentindo isso aí, ver as circunstâncias que ela está vivendo, né, principalmente as pessoas mais próximas, né, ficar observando, né. E o engraçado é que em algumas famílias vários fatos já aconteceram, né? Isso aconteceu até com um padre famoso, né, padre, como é que é o nome daquele padre que canta? Fábio de Mello. Fábio de Mello, né? Ele conta que ele tinha uma irmã que se queixava de depressão, pensando em suicídio, e ela ligava para ele. E ele ouvia ela, e de repente ele começou a achar que era só falta de atenção, que ela ligava para querer a atenção dele, tá? E como ele estava muito atribulado com as funções dele, né? Ele começou a se esquivar de atender ela. Eles não moravam na mesma cidade. E ela começou a ligar e ele inventava uma desculpa e não atendia, e de repente ela cometeu suicídio mesmo. Depois disso ele caiu em depressão, né? E ele passou por momentos bem difíceis, e hoje ele conta que foi essa situação dele ter passado por isso que fez ele ver o erro que ele tinha cometido com a irmã dele e não dar a atenção merecida, né, por essa situação difícil que ela estava passando. Então, ele narra essa história, que foi difícil para ele passar por isso, até hoje ele está ainda tentando superar, né? Mas é uma situação bem difícil, porque as pessoas que não estão nessa situação, a pessoa de repente julga erroneamente, né? Por que a pessoa tem tudo, tem saúde, tem uma coisa, não tem um motivo, digamos assim, físico, né? Geralmente a pessoa é um problema mental, né? Um problema sentimental, em que as pessoas que estão observando aquilo ali não conseguem explicar por que a pessoa está sentindo aquilo ou está passando por aquilo, né? Mas quem está nessa situação é uma coisa muito forte que nem ela mesma sabe explicar, e muitas vezes ela tem que ser acompanhada com medicação, né? Inclusive, e nunca é demais a atenção que nós dermos quando a pessoa chega ao ponto de se queixar, né, de que está numa situação de depressão. Instruções dos Espíritos. Bem e mal sofrer. 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva, na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa.
mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então, quando a pessoa aprende a suportar e não olhar Deus com culpa, né? Como as pessoas muitas vezes fazem. Culpam Deus pelas coisas que passam. E nós aprendemos aqui que Deus fez as leis perfeitas e elas funcionam desde o início da criação do universo, né? Elas sempre vão funcionar e são imutáveis. O que faz passarmos pelas tribulações são os nossos próprios atos, nessa existência ou em outras. Então, a partir do momento em que Deus só fez as leis perfeitas e elas se cumprem automaticamente, não é nem Deus punindo ninguém, né? Ele só fez as leis. Quem está causando essa punição, entre aspas, somos nós mesmos, pelos atos que cometemos nesta ou em outras existências, né? Então, aquilo que não está na nossa decisão atual, do momento, ela está, então, em outra existência. São reminiscências e consequências de atos de outras existências e até de escolhas do nosso próprio plano reencarnatório, do qual escolhemos aqui vir. Só vamos entender essas questões que nós não temos escolha quando nós retornarmos ao plano espiritual. Daí nós vamos entender por que aconteceu daquela forma, porque elas não estão no nosso controle. E se elas não estão no nosso controle, os espíritos nos ensinam que nós devemos ter resignação de vivermos, encararmos, pedirmos forças e orarmos pelas situações difíceis, mas deixarmos na mão de Deus, porque Ele sabe o que é melhor e são escolhas nossas mesmo, né? Consequências de outra vida ou consequências de nosso plano reencarnatório, que por algum motivo temos que passar por aquilo. Se estamos num plano, num planeta de provas e expiações, como diz anteriormente, nós lemos aqui, nós não viemos aqui passar férias, né? Nós estamos aqui para aprender. E muitas vezes a maneira que nós mais aprendemos é com as situações mais difíceis. São onde mais ficam gravados as lições e os aprendizados. Às vezes, a maioria, ninguém aprende com conselhos, né? É como a criança que os pais aconselham, não faz isso, não faz aquilo, e a criança insiste até que ela vai lá e acaba se machucando e sofrendo a consequência daquilo que ela não quis ouvir. E aquilo vai ficar gravado nela e ela vai ter aquele aprendizado gravado para sempre. Então, a partir dali, ela vai ter aprendido aquela lição, né? Mais ou menos assim que continua, então, o nosso aprendizado nas existências. Diz aqui que a vida é cheia de tribulações. Eu sempre achei que a minha vida e da minha família era um marasmo, não tinha nada muito emocionante, né? A gente vivia, trabalhava, voltava. Uma rotina? Eu achava que era mais ou menos por aí, porque não tinha grandes mudanças? Até 2010, que aconteceu aquele fato grave na minha família, assim, que pai e mãe se acidentaram. A partir daquele momento eu sofri muito, mas eu sempre esperava alguma coisa diferente, mas para melhor, né? Não uma tragédia, mas eu queria alguma coisa diferente na minha vida para não ser aquelas mesmices todo dia, assim, sabe? E daí eu quase não consegui, assim, entender, e até hoje eu não sei bem. A gente não entende, né, o porquê dos dois terem. Tem coisas que a gente não consegue entender, muito menos se a gente olhar do aspecto material e físico dessa vida única, né? A gente só vai começar a entender quando a gente olhar pela visão espírita, pelo aprendizado de que a nossa vida é espiritual e não é essa, né? Então a gente daí vai começar a encontrar as explicações para as coisas. Caso contrário, a gente não entende mesmo, né? E tem situações difíceis para todos, né?
Mesmo para aqueles que a gente olha e acha que estão vivendo uma vida muito boa, com riquezas, com tudo que precisarem, tudo que pensarem em matéria de material, mas é uma ilusão, né? Porque essas pessoas também têm suas tribulações para passar, e se não estão passando no momento, vão passar futuramente, né? Porque também tem seus aprendizados. Todos, em determinada época da vida, vão passar por momentos difíceis, né? Se alternando entre momentos felizes, momentos difíceis, né? Para uns mais difíceis, para outros a impressão que a gente tem é que não é tão difícil, mas é só, aí entra o não julgar, né? Porque a gente analisa do ponto de vista, né? Aquela história que o jardim do vizinho parece sempre mais bonito. Mas isso é um engano, porque a gente não sabe o que está no sentimento das outras pessoas, né? Muitas vezes ela pode ter as coisas materiais que nós não temos, mas estar sofrendo psicologicamente e mentalmente, passando por situações muito mais difíceis do que nós, que não estamos numa situação material melhor que ele, mas em outras situações nós podemos estar mais felizes. Então, o mesmo acontece com pessoas que a gente vê que são mais pobres e parece que tem mais felicidade e vivem sorrindo, encarando a vida de outra forma, né? Do que quem já tem alguma coisa material a mais, mas em vez de agradecer, parece estar passando por mais dificuldades ainda, né? Então, tudo é relativo, mas como diz aqui, ninguém escapa das tribulações. Todos nós vivemos momentos, ora felizes, ora momentos difíceis, né? Esses momentos felizes é para a gente recarregar as energias, a bateria, para encarar os momentos difíceis. E esses momentos difíceis a gente não está sozinho nunca, né? Porque através da oração a gente entra em sintonia com a espiritualidade, e a espiritualidade sempre encarrega pessoas de nos dar suporte, né? Pessoas que, mesmo às vezes não sendo da família, são pessoas amigas, pessoas que às vezes nos dão uma força maior ainda para passar por essas situações difíceis, né? Então, aí entra aquilo que eles dizem, que a gente não ganha um fardo maior do que o peso que pode carregar, né? Então, e quanto maior o sofrimento, maior a resignação, mais mérito teremos quando retornarmos ao mundo espiritual, né? Do que aquele que se queixa e acusa Deus de tudo, né? Então, as orações devem ser de agradecimento, porque as pessoas pedem as orações, a maioria das pessoas fazem as orações pedindo, né? Pedindo, e poucas vezes lembram de agradecer, e muitas vezes, nos momentos difíceis em que são testadas, elas se revoltam contra Deus, porque acham que Deus deve dar só as coisas boas para elas, né? Justamente por causa desse pensamento errado que temos, né? Porque é nessas situações difíceis que está o aprendizado. E muitas vezes, quando nós nos revoltamos achando que Deus deve dar só o que é bom, e aprendemos a ver Deus dessa forma, nós não vamos entender as coisas ruins que acontecem, né? Nós só vamos entender quando nós analisarmos pelo aspecto espiritual. Caso contrário, a gente não consegue entender. É bom que quanto mais a gente entende, mais a gente aproveita os momentos que a gente acha que não tem turbulências, né? Mas quanto mais a gente sabe, mais a gente vê como é gostoso aproveitar bastante aquele momento. Talvez não é que pelo teu pensamento aconteceu. É um fato que às vezes que aconteceria, né? Não para mudança de turbulências ou de estabilidade, de felicidade, de tranquilidade. É o que eu faço hoje, tipo, quando tá tudo bem, pai tá bem, mãe tá bem, família tá bem, o Liceu tá bem. A gente aproveita esse momento, né? Vivencia bastante, agradece, né? Sabe que quando vem os dias mais difíceis, é um pouco mais turbulento mesmo, né? O dia a dia é mais difícil, tem que correr mais. E larga a casa, larga tudo, parece que nada existe se o outro não está bem.
Não importa se é amigo, família, ou, né, mas a gente larga tudo daí. Então o dia que está bem, a gente curte tudo o que tem, né? Inclusive os estudos.